Ontem, pouco depois das 3 da manhã no tempo universal, algo raro aconteceu silenciosamente entre a Terra, o Sol e o 3i Atlas. Não foi um evento explosivo, não foi um pico de energia, não houve nenhuma mudança dramática visível a olho nu. Ainda assim, do ponto de vista da astronomia observacional, foi um daqueles momentos em que a geometria para de esconder e começa a revelar. Pela primeira vez desde que entrou no sistema solar interior, o 3i Atlas atingiu uma oposição quase perfeita, com um ângulo de fase de apenas 0,69 grau. Isso significa que, vistos daqui, o Sol, a Terra e o objeto estavam praticamente alinhados em linha reta. Uma configuração tão precisa que raramente acontece mesmo com cometas comuns, quanto mais com um visitante interestelar em trajetória hiperbólica. Quando um corpo atinge esse tipo de oposição extrema, algo fundamental muda na forma como o observamos. A iluminação passa a ser quase frontal. A luz solar vem por trás do observador e incide diretamente sobre o objeto. As sombras, que normalmente escondem detalhes microscópicos da superfície e da coma, praticamente desaparecem da nossa linha de visão. É como observar uma lua cheia cósmica, mas em escala muito mais complexa. Não é apenas mais bonito, é fisicamente mais honesto. A geometria deixa de distorcer tanto o que vemos, e isso tem consequências diretas para o que podemos inferir sobre a natureza do material. Esse tipo de alinhamento ativa um fenômeno conhecido como aumento por oposição. Não é um truque instrumental, nem um erro de processamento. É um efeito óptico real, previsível, estudado há décadas. Em ângulos de fase extremamente pequenos, o brilho de um corpo pode aumentar de forma súbita, às vezes em poucos décimos de magnitude, mesmo sem qualquer mudança na quantidade real de luz refletida. O objeto não se torna mais ativo. Ele apenas deixa de perder brilho para as próprias sombras. 2 processos físicos operam ao mesmo tempo nesse regime. O primeiro é a ocultação de sombras. Cada grão de poeira, cada fragmento de gelo, cada irregularidade microscópica projeta uma sombra quando iluminada de lado. Mas quando o Sol está praticamente atrás do observador, essas sombras caem exatamente atrás das partículas que as geram. Elas continuam existindo, mas ficam escondidas da nossa perspectiva. O sistema passa a ocultar suas próprias imperfeições geométricas. O resultado é um aumento aparente de brilho que não depende da atividade do objeto, apenas da microestrutura da superfície e da coma. O segundo processo é ainda mais sutil e mais informativo. Chama-se retroespalhamento coerente. Quando a luz solar penetra uma nuvem de partículas e sofre múltiplas reflexões internas antes de retornar quase pelo mesmo caminho por onde entrou, as ondas luminosas podem interferir de forma construtiva. Isso gera um reforço adicional do sinal observado. Mas esse efeito não acontece com qualquer tipo de poeira. Ele depende fortemente do tamanho dos grãos, da porosidade, da forma, da composição e da maneira como essas partículas estão agregadas. É aqui que a oposição de ontem se torna crucial. A intensidade e a forma do aumento por oposição funcionam como uma assinatura física. Se o 3i Atlas fosse dominado por material carbonáceo muito escuro, com albedo extremamente baixo e partículas compactas, o aumento seria relativamente modesto. Se, por outro lado, houver uma fração significativa de grãos gelados, mais reflexivos ou agregados porosos de estrutura fractal, o pico pode ser mais pronunciado, mais estreito ou apresentar uma dependência angular diferente. Não estamos apenas medindo se o brilho sobe. Estamos medindo como ele sobe, em que ritmo, com que simetria e com que largura de pico. Em astronomia, isso equivale a tocar a matéria sem tocá-la. Hoje, dia 23 de janeiro, ainda estamos dentro da janela mais valiosa desse episódio.
observatórios em solo e em órbita estão coletando fotometria de alta precisão justamente para caracterizar o comportamento do 3I Atlas nesse regime de fase ultra pequena. Quem acompanha essa história agora está literalmente assistindo ao momento em que a geometria entrega mais informação do que em qualquer outro ponto da passagem do objeto. O que sair dessas medições pode ajustar modelos de composição superficial, de estrutura do pó e, por extensão, oferecer pistas mais sólidas sobre a origem desse corpo interestelar. Mas a oposição extrema trouxe algo ainda mais interessante do que o aumento de brilho. A anticola do 3I Atlas, aquela estrutura anômala que parece apontar na direção do Sol, ficou orientada quase diretamente para nós. Do nosso ponto de vista, estamos olhando quase de frente essa geometria, com iluminação frontal e ângulo de fase mínimo. Essa é, literalmente, a melhor configuração possível para estudar os grãos grandes responsáveis pela persistência da anticola e, principalmente, para analisar as anomalias de polarização que vêm intrigando diferentes equipes desde as primeiras observações. Enquanto isso, o objeto continua liberando voláteis, vapor de água, dióxido de carbono, traços de compostos cianurados se dispersam no espaço e interagem com o vento solar. Não há qualquer risco para a Terra. A dinâmica de partículas garante que tudo isso se dilua sem efeitos diretos sobre o nosso planeta. O valor desse momento não está em perigo algum. Está na informação. Com essa geometria, espectrógrafos conseguem medir emissões com menos confusão de projeção, menos mistura de camadas e menos ambiguidade geométrica. A leitura química se torna mais limpa. E é justamente quando a geometria se torna mais honesta que surge a segunda peça desse quebra-cabeça. Imagens recentemente processadas do telescópio espacial Hubble revelaram uma estrutura que não salta aos olhos quando se observa apenas a imagem crua. Não se trata de uma fotografia isolada, mas de uma campanha extensa, composta por 24 exposições obtidas entre o final de novembro de 2025 e meados de janeiro de 2026. Fotografar um cometa ativo é sempre um desafio, porque a coma brilhante tende a engolir tudo. Estruturas finas ficam enterradas sob um brilho difuso dominante. Para contornar isso, foram aplicadas técnicas de processamento baseadas em gradientes rotacionais. Simplificando, é como usar o próprio movimento do objeto para filtrar a névoa e preservar apenas padrões que giram de forma coerente com o núcleo. O que emerge desse processamento é no mínimo desconcertante. 3 mini-jatos se estendem da região nuclear até distâncias da ordem de 25 mil quilômetros, espaçados entre si por exatamente 120 graus, não aproximadamente, exatamente dentro do erro de medida. A simetria é notável. Visualmente lembra um trípode rotatório, como uma hélice de 3 pás ou um triângulo equilátero projetado no céu. E a estranheza não termina aí. Esses mini-jatos não estão estáticos. Eles oscilam de forma coerente, balançando cerca de 20 graus para cada lado de suas posições médias, com um período de aproximadamente 7,1 horas. Esse período coincide com o estado rotacional ou de tombamento do objeto com uma precisão difícil de ignorar. Eles se movem juntos, preservam o espaçamento de 120 graus e repetem o padrão de forma estável ao longo de semanas. A orientação do eixo de rotação parece inclinada apenas entre 10 e 20 graus em relação à linha Sol-cometa. Isso significa que, em certas geometrias, especialmente próximas à oposição, o objeto pode se apresentar quase de polo para o observador. Nessa configuração, o trípode de mini-jatos pode se comportar visualmente como uma espécie de baliza rotatória. A anticola, por sua vez, segue outra lógica.
Ela é dominada por grãos grandes, responde à geometria orbital e à perspectiva, mas esses 3 mini-jatos são diferentes. Estão ancorados ao entorno nuclear e exibem uma simetria que foge do comportamento típico de jatos cometários naturais. No modelo clássico, jatos surgem por sublimação de gelo. O Sol aquece regiões específicas, o gás escapa, arrasta poeira e forma estruturas que dependem de topografia, fraturas, distribuição irregular de voláteis. Às vezes há 2 jatos, às vezes 5, às vezes muitos. Eles costumam mudar rapidamente, perder coerência, desaparecer. Raramente são tão simétricos, raramente mantêm essa simetria por semanas, com um comportamento temporal tão limpo. A simetria de 120 graus é um número que aparece frequentemente em engenharia por razões matemáticas simples. É uma configuração eficiente quando se quer distribuir forças ou atuadores de maneira equilibrada ao redor de um eixo. Isso não significa que seja artificial. A matemática também governa a natureza. Mas quando essa simetria aparece combinada com estabilidade temporal, período bem definido e alinhamento geométrico específico, ela deixa de ser apenas curiosa e passa a ser informativa. Somando isso à anticola, a discussão ganha mais corpo. Anticolas existem e são explicáveis como efeitos de perspectiva quando a Terra cruza o plano orbital e vemos poeira rezagada sob um ângulo particular. O incomum aqui é o tamanho dos grãos envolvidos e o comportamento polarimétrico associado. Grãos submicrométricos formam a cauda clássica. Grãos maiores, dezenas ou centenas de micrômetros, resistem à pressão de radiação e permanecem próximos da órbita. A polarização da luz refletida por esses grãos depende intimamente de sua estrutura interna e de como estão agregados. Em ângulos de fase extremamente pequenos, como os atingidos ontem, entramos no regime da polarização negativa, um fenômeno sensível à textura microscópica do material. Justamente por isso, a oposição de 0,69 grau não foi apenas um evento bonito. Foi uma oportunidade rara de medir propriedades que quase nunca conseguimos acessar. Observadores amadores e profissionais registraram a anticola com realce consistente com o esperado para esse regime extremo. O processamento detalhado ainda está em andamento, mas a geometria geral se confirma. Era o momento em que o sistema deveria se mostrar menos enganoso. A partir daqui, o trabalho deixa de ser especulativo e passa a ser estatístico. Modelos vão comparar curvas de aumento por oposição, assinaturas polarimétricas, espectros químicos. Se os grãos grandes forem apenas consequência de um ambiente de formação mais denso, isso deve aparecer nos ajustes. Se o material foi profundamente alterado por milhões de anos de exposição a raios cósmicos no meio interestelar, a assinatura óptica também deve denunciar isso. Se os voláteis exibirem relações químicas incompatíveis com ambientes típicos do sistema solar, isso aponta para uma origem diferente. Nada disso se resolve com intuição. Resolve-se com dados, curvas e modelos que sobrevivem ao escrutínio. E é por isso que essa janela de oposição foi tão importante. O que foi medido ontem e hoje provavelmente representa o máximo de informação geométrica que vamos extrair do 3I Atlas. O objeto já está se afastando, enfraquecendo fotometricamente à medida que aumenta sua distância do Sol e da Terra. Não haverá segunda chance com essa geometria. A trajetória segue sendo hiperbólica. Ele deixará o sistema solar. Não há ameaça, não há desvio inesperado. Mas há algo fundamental aqui. Quando a geometria deixa de mentir, algumas explicações se fortalecem e outras enfraquecem. O aumento por oposição,
a polarização extrema, a anticola apontando diretamente para nós e o trípode de mini-jatos com período de 7,1 horas formam um conjunto de medições que, analisadas com rigor, vão convergir para uma explicação natural consistente ou vão deixar resíduos que continuarão a incomodar. Isso é ciência no seu estado mais puro. Não é escolher a história mais estranha, é acompanhar o que permanece de pé quando os ângulos favoráveis acabam. Se você quer continuar acompanhando esse processo, o mais importante não é o barulho, é o segmento. Ver os preprints quando saírem, comparar modelos, observar se a simetria se mantém ou se desfaz com o tempo. Porque no fim, o que vai definir o 3i Atlas não será uma frase chamativa. Será a resposta a uma pergunta simples e poderosa. O que sobra quando a geometria para de mentir? Se você quer que eu continue acompanhando essa história, com esse nível de detalhe, deixe seu comentário dizendo o que mais te chamou a atenção nesse alinhamento extremo. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e mantém essa investigação viva por aqui.